Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal A Voz de Cristo. Hoje eu quero falar sobre Jesus e a dor da traição. Com base no livro de João, capítulo 13, verso 36 a 38, nós vemos uma das maiores dores que Cristo sofreu aqui nesta terra foi a traição de quem estava com ele durante todo o seu ministério terreno. Alguém que tinha passado 3 anos e meio com Jesus acaba por o trair. Mas se a dor que causou Judas foi tão grande, existe uma outra dor que Cristo sofreu, que até hoje algumas pessoas o fazem, elas negam o Senhor. Essa também foi realizada por um dos seus discípulos, Pedro. Pois Pedro negou a Jesus, aquele discípulo que tinha confessado que Cristo era o Filho de Deus, e agora nega conhecer a Jesus. É importante que pensamos que Pedro era um daqueles discípulos mais íntimos de Jesus. Como era possível Pedro negar a Jesus? Talvez isto seja uma lição para nós, até termos uma relação com o Senhor Jesus. Talvez até somos trabalhadores da sua obra, até quem sabe obreiro de alguma denominação religiosa, ou em certos departamentos. Talvez nós que nos julgamos os mais próximos de Jesus, talvez nós também já temos negado a Jesus. Os irmãos até podem se perguntar, como é possível tal coisa acontecer? Como é que Pedro negou a Jesus? O que vos posso dizer é que para que Pedro negasse a Jesus, ele seguiu alguns passos, que eu acredito que algum de nós também pode acabar negando Jesus, assim como fez Pedro. Ao ler o livro de João, no capítulo 13, versículo 36, Pedro mostra aqui aquilo que muitas vezes cada um de nós fazemos, ou seja, a sua autossuficiência. Ele disse: Senhor, por ti darei a minha vida. Acredito também que existem pessoas que poderiam dizer estas mesmas palavras: Senhor, por ti eu darei a minha vida. Pois Jesus não vai contra aquilo que Pedro disse. Ele simplesmente revela a Pedro o que vai acontecer. Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E agora, a partir daqui, que podemos começar a olhar para as ações de Pedro. Podemos analisar bem os passos que ele dá até chegar à negação. Depois da Santa Ceia, Jesus foi para o jardim do Getsema, e ali estava mais próximo dele os 3 discípulos mais íntimos de Jesus: Pedro, João, Tiago. Podemos ver isto em Marcos, no capítulo 14, verso 32. Vemos aqui que quase propositalmente Jesus chama a atenção de Pedro. E voltando-se para os seus discípulos, o achou adormecido. E disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Ali havia mais 2 discípulos que adormeceram como Pedro, mas Jesus estava tentando abrir os olhos de Pedro, para que ele pudesse vencer a tentação. Para que isso acontecesse, Pedro precisava orar. Penso que aqui está a primeira resposta para cada um de nós, para não cairmos em tentação e negar a Jesus. Devemos orar. Orar e pedir a Deus que nos envie o seu Espírito Santo,
a fim de nos abrir os olhos para estarmos atentos, para não cairmos na cilada de Satanás. Mas parece que Pedro não compreendeu este aviso. Jesus saiu, quando voltou, achou adormecido novamente. Aqui nós vemos como Pedro estava fraco. Pedro necessitava orar, mas não deu importância à oração. Entretanto, ainda naquele jardim chegaram os soldados, mais os sacerdotes para prenderem a Jesus. Judas, o traidor, estava ali para apontar quem era Jesus. E foi então que os seus discípulos lhe disseram: feriremos a espada. Lucas capítulo 22, verso 49. O apóstolo João nos diz que aquele que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote foi Pedro. Nem esperava pela resposta de Jesus, agiu logo. Tinha que ser Pedro, já que tinha adormecido, agora tinha que mostrar aquilo que prometera, lutar para dar a vida pelo seu mestre. Acredito que Pedro devia ter pensado: veja, Jesus, como estou aqui, o Senhor estava enganado, estou aqui para livrá-lo, para lhe defender. Pobre Pedro, sem ao menos esperar que Jesus dissesse alguma coisa, o atacou. Quantas vezes também agimos assim, dizendo a Deus: Senhor, diz-me qual o caminho certo para me seguir. Mas já estamos seguindo o caminho. Senhor, queremos isto ou aquilo. E já estamos tentando resolver os problemas pelas nossas próprias mãos. Será que isso nunca aconteceu conosco? Isso nunca aconteceu com você? Jesus mostra a Pedro que não era daquela forma que ele deveria atuar, e que o próprio Deus poderia mandar legiões de anjos para livrá-lo daqueles homens, mas que ele precisava beber o cálice que já lhe estava preparado. Acontece que Jesus é preso e levado para a casa do sumo sacerdote. Lucas nos diz algo interessante. Pedro seguia Jesus de longe. Este talvez tenha sido o passo fatal para que Pedro negasse a Jesus. Será que nós já não andamos seguindo Jesus de longe? Será que você não está seguindo o Senhor de longe? Se nós não estivermos junto com o nosso Mestre, nós podemos negá-lo. O poder está nele. O poder está no Senhor Jesus Cristo. Existe aqui alguém que hoje anda afastado de Jesus. Até pode estar na igreja, mas isto não quer dizer que a sua vida não esteja afastando-se do Senhor Jesus. O que nos tem afastado de Jesus? O preconceito? A vergonha de servir a Jesus? O medo que os outros saibam que somos servos de Cristo? A verdade é que Pedro, perante aquelas pessoas, negou a Jesus. E só se deu conta disso quando o galo cantou. Lucas, no capítulo 22, verso 61, que Jesus olhou para Pedro, e este, lembrando-se daquilo que o Senhor tinha lhe falado, saiu Pedro para fora e chorou amargamente. Quando nós estamos afastados do Senhor, nós estamos sujeitos a sofrer decepções na nossa vida, a perder batalhas. Mas se nós estiver arraigado no Senhor, como na videira verdadeira, nós vamos produzir frutos, nós vamos produzir sementes. Sabem, Jesus não olhou para Pedro para condená-lo, simplesmente olhou para ele com ternura, com compaixão, com olhar de misericórdia.
daquele discípulo que ele sabia que iria sofrer por aquele ato que tinha cometido. Diz-nos o texto que Pedro saiu para chorar. Jesus, certa altura, disse: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Talvez muitos de nós, já desiludidos da vida e do sofrimento, das lutas, já negamos o Senhor. Também já choramos por aquilo que fizemos. Jesus conhece nós muito bem e está sempre disposto para nos consolar. Quando acontecem situações desse tipo, Ele não nos nega. Ele também olha para nós com um olhar de ternura, com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia, querendo nos confortar. Podemos ver esse consolo de Jesus ainda na vida de Pedro. Na manhã da ressurreição, podemos ver esse consolo ainda na vida de Pedro. Na manhã da ressurreição, Jesus aparece a algumas mulheres. Vejamos que Jesus disse, Marcos capítulo 16, verso 6. Penso que seria um consolo para Pedro saber que Jesus mandara uma mensagem para ele. Afinal, Jesus ainda se importava com ele. Acredito que Pedro sentiu que o seu mestre ainda estava com ele. Antes disso, Jesus teve um diálogo interessante com Pedro. No livro de João, capítulo 21, verso 15, Pedro mostrara agora que o próprio Jesus sabia de tudo, da sua fraqueza, mas também que o amava. Que Deus nos abençoe com esta mensagem, com base nas Sagradas Escrituras que dão a respeito de Pedro. Lembramos-nos sempre que, por mais autossuficiente que sejamos, podemos cair como fez a Pedro. Se isso acontecer com você, lembra como Jesus olhou para Pedro, assim ele olha para você também. Se isso acontecer conosco, e também da forma que Jesus olhou para Pedro, ele olha para você, ele olha para mim. E como tratou com Pedro depois de negar, ele vai tratar com você. Se você pecou, se você errou, arrepende-te. Isso não é o fim. O Senhor te perdoa. Ele vai olhar para você com um olhar de misericórdia, como ele fez para Pedro. Pedro tinha negado, mas o Senhor o perdoou. Tanto que no dia da ressurreição, quando as mulheres foram ao sepulcro, o Senhor deu o recado: dizei aos meus discípulos, principalmente a Pedro, olha a importância que você tem, como Pedro teve importância para Jesus. Arrepende-te do teu pecado, aceite o Senhor Jesus Cristo, você que ainda não fez isso, que o Senhor irá te perdoar, irá remir-te de todos os pecados. Se você gostou desta mensagem, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, deixa seu like e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.